o exaurimento, a consumação e, em alguns casos, cogitação, preparação, execução, consumação e, em alguns casos, exaurimento. Tá? Então, para a nossa discussão aqui acerca da consumação e da tentativa, nós precisamos entender que a consumação é o limite que separa esses dois universos. Se o crime é consumado, tá? É porque nele se reúnem todos os elementos que estão definidos no tipo penal, todos os elementos que estão definidos no caput do artigo que define aquela conduta. O roubo, por exemplo, tá? A consumação do roubo se dá com a subtração da coisa, tá? E vamos falar em consumação do roubo hoje porque tem uma súmula específica sobre consumação do roubo, crimes patrimoniais, tá? Falamos da teoria da inversão da posse. Mas antes disso, é de bom alvitre discutirmos o seguinte. Essas fases do crime. Cogitação, tá? Ela não vai ser punida, tá? Por quê? Porque essa fase de cogitação ela ocorre na mente do agente. Até ele exteriorizar, externar aquilo que está na sua cabeça, tá? Tu não pode punir alguém pelo pensamento. Tu pode punir pela exteriorização desse pensamento, tá? Então, nem todas as vezes que a gente fala em cogitação, em preparação, há punição. Agora, a preparação já tem um diferencial. Muitas das vezes, o ato preparatório, né, pode constituir uma fase da execução do crime maior, né, do crime fim, ou um crime meio, tá? Então, a preparação, ela pode consistir em uma fase de execução do crime, ou pode significar a execução de um crime meio, com vias a possibilitar a execução do crime fim. Tá? Já falamos disso aqui quando a gente trabalhou com concussão. Concussão é um crime. 319. Consunção, princípio da consunção. Quando, por exemplo, a pessoa pretende subtrair objetos de valor do interior de uma residência, então tem o crime de invasão de domicílio, tá? Que é um crime, é um meio necessário para atingir a subtração, tá? Então, nessa perspectiva, a preparação pode consistir, né, num crime, na prática de um crime meio. Tudo bem. Gente, execução, nós estudamos lá quando vimos a antinomia, princípio da consunção, que a execução, o que marca o início da execução é a prática do primeiro ato idôneo e inequívoco. O que é um ato idôneo? Capaz de produzir um resultado. O que é um ato inequívoco? Não sobeja dúvidas de que a intenção do agente era produzir aquele resultado. Lembre-se que nós já falamos que o ordenamento penal brasileiro é regido pela teoria da ação, finalista da ação, tá? Hans Welser, tá? Então, a teoria finalista da ação diz que toda ação, né, todo crime, ele é oriundo de uma ação voltada para a consecução desse fim, tá? Então, todo crime doloso, tá, intencional, ele adveio de uma ação dolosa, intencional, voltada para esta finalidade, para a realização, materialização daquele crime. Portanto, ao iniciar a execução, tá, nós temos que falar de atos idôneos e inequívocos, beleza? O assalto que ocorreu no Banco Central em Fortaleza, que virou filme, tá? Cinema nacional. Os caras alugaram uma casa, fizeram toda a preparação, cavaram um túnel para poder chegar ao cofre
e subtrair todo aquele dinheiro. Ainda hoje não encontraram lá o barão, né? Pergunto, quando começou a execução daquele crime ali? Quando eles alugaram a casa? Quando eles cavaram um túnel? Quando eles chegaram no cofre, tiveram acesso ao cofre? Quando foi que começou a execução daquele crime ali? Quando eles Com entraram. base Quando eles entraram no banco com o fim de base- roubar, né? Eu acho que quando eles Exatamente. compraram, não, professor. Porque, tipo, quando eles compraram a casa, já era com a intenção de planejar isso, só que eu não sei se conta, porque até então a compra de uma casa não é algo que possa ser criminalizado. Pois é. Eu posso estar com uma casa querendo fazer um crime e nunca cometer o crime. Ato preparatório, Esther. Entendeu? A compra da casa está no universo da preparação. Então a gente Lembra já que a falou preparação... assim, vai. Oi? Não, pode continuar. Lembra que a preparação, ela se dá de duas formas. Ou é um meio para atingir o crime, e esse meio pode ser lícito ou ilícito, tá? Tranquilo, Paulo, beleza, melhoras aí para ti, tá? A preparação pode ser um ato lícito ou ilícito. A compra de uma casa, ato lícito. Isso é crime? Não, não é crime comprar uma casa, alugar uma casa, tá? Cavar um túnel, é crime? Não é crime, entendeu? Não é crime. Agora, no momento, é como o Marcelo falou e a Esther falou também, no momento que eles conseguiram acessar o banco, o cofre, aí começou o furto, entendeu? Ali começou o crime, porque ali começou o primeiro ato idôneo e inequívoco, tá? Deixou de ser uma mera preparação e passou a ser a execução do furto, tá? Por que a execução do furto? Porque ali eles estavam diante do dinheiro e poderiam colocar nas suas mochilas, sacolas, para poder subtrair, tá? Aí você, quando vai punir, você traz tudo o que aconteceu antes, né? Não é do início para o fim, é do fim, que é o resultado, para o início, entendeu? Tu faz uma reconstrução, uma retrospectiva. Os caras furtaram o cofre do banco? Furtaram, tá? Como que eles furtaram? Mediante rompimento de obstáculo. Olha o que diz aí o artigo 155, parágrafo 4º. O 155, parágrafo 4º, lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo ou a subtração da coisa. Qual foi o obstáculo que eles romperam, que eles destruíram? Rapaz, o próprio subsolo do cofre, né, do banco, para poder acessar. Rapaz, você está entendendo? Aí, ó, lá no inciso segundo, a gente tem escalada, não tem? Escalada não é só Homem-Aranha para estar pendurado em prédio, não. A escalada pode se dar por túneis também. Então, olha aí, ó. No momento em que eles escalam... Por que eu estou falando para você que a gente faz a retrospectiva, a desconstrução, ou reconstrução, sei lá, do cenário, né? Porque a gente pega o que aconteceu, que é o resultado, a consumação. Qual foi o resultado? A consumação? Furto, tá? E a gente faz a retrospectiva. Mas como que se deu esse furto? Rapaz, os caras entraram pelo subsolo. Pelo subsolo, como foi isso? Eles cavaram um túnel. Um túnel, esse túnel levava de onde a onde? De uma casa até o cofre. Onde é que é essa casa? Entenderam? Então você vai fazendo a retrospectiva, tá? Mas tu não pode punir do início para o fim, tu pune a partir do resultado, tá? Então, alugar a casa, conduta atípica, não é crime, tá? Cavar um túnel, bom,
pode repercutir algum crime ambiental, mas não seria o caso, tá? Pode constituir uma infração administrativa, tá? Na lei de zoneamento urbano, enfim, código de conduta, enfim, né? Tem N normas que podem violadora de uma passiva de uma sanção administrativa, mas não penal. Então, cavar um túnel até onde se imagina não é crime. Mas alugar a casa, cavar o túnel para furtar o banco, aí tu reunindo tudo, você teve o primeiro ato idôneo e inequívoco a partir do momento em que eles entraram no cofre, entraram no banco. Aí eu tenho o início da execução. Da execução até a consumação é outro caminho, outro percurso, tá? Falando em crimes contra... Não, ainda não vou falar disso aqui, não. Porque isso aqui exige uma outra discussão. Por enquanto vamos ficar aqui. Por enquanto, vamos ficar aqui mesmo na questão da consumação, na execução. Quando é que começa a execução de um homicídio? Vamos supor um homicídio em que é usada uma arma de fogo, tá? Na hora que o indivíduo compra a arma de fogo, começa a execução. Na hora que o indivíduo porta a arma de fogo, começa a execução. Ou na hora que o indivíduo dispara a arma de fogo contra a vítima. Entenderam? A execução se dá com o primeiro ato idôneo. O que é um ato? Só um instantinho, Marcelo. O que é um ato idôneo? Capaz de produzir um resultado. O que é um ato inequívoco? Não resta dúvida de que o agente queria produzir aquele resultado. A finalidade dele era atingir aquele resultado. Diga, Marcelo. Na questão do assalto, né, atirar na pessoa, pode dizer que a execução é no momento que a pessoa levanta a arma para atirar, em vez de atirar em si? Não. Não? Levanta a arma para atirar é ato idôneo? É capaz de produzir a morte? Levantar a arma pois é capaz de produzir a morte? Seria só a tentativa, né? Não seria a execução. Não, peraí. Mas aí seria só para ameaça. Não estamos falando em tentativa afobado. Marcelo é o afobado. Eu estou falando do pneu do carro, ele já está falando da carreta, que transporta vários carros. Entendeu? Te acalma. Né? Eu estou falando de execução. Execução. Depois que nós vamos falar de tentativa, te acalma. Eu entendo essa ansiedade. Diga, Esther. Volta. Esther. Nesse caso, quando ele, por exemplo, aponta a arma, seria só grave ameaça, né? E não... Exatamente. Exatamente. Tá? Mas o roubo tem início a partir de que momento? O roubo tem início... O Marcelo falou... Quando, num assalto, o indivíduo atira com a arma. Aí é latrocínio. Agora, no momento em que ele aponta uma arma para alguém com vias a subtrair um objeto de valor, aí começa a execução. Recapitulando. Marcelo falou de latrocínio. Num assalto, eu estou voltando aqui às palavras do Marcelo. Num assalto, eu só posso falar, né? Eu não posso falar em execução do latrocínio antes do indivíduo atirar. Correto. Aí Esther falou, mas aí vai ser só a grave ameaça. Não. Entenda bem. O roubo simples, que é o caput do 157, ele não tem morte. Olha o que diz o 157. Vamos lá comigo. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, quando é que começa a execução no roubo? Estou explicando a discussão da Esteani, não a discussão do Marcelo.
Quando é que começa a execução do roubo? Qual é o primeiro ato idôneo e inequívoco, que deixa claro a intenção do agente de roubar a vítima? Quando ele saca a arma, quando ele amostra a arma, entendeu? Quando ele mostra aqui, ó, a arma está na cintura e ele leva a camisa, para dizer que ele está armado, entendeu? E aí a grave ameaça que já configura o roubo, beleza? Quando que seria só grave ameaça e não roubo? Princípio da subsidiariedade, já estudamos isso aí. Quando ele só mostra a arma, sem dar prova nenhuma da intenção dele, do que ele queria. Se ele chega para uma pessoa, o cara está armado, chega para uma pessoa, levanta a camisa e mostra o cabo de uma arma, a pessoa vai achar o quê? Primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, ele vai me matar? Ele quer me matar? Segunda coisa, porque primeiro a gente pensa na vida, depois a gente pensa no patrimônio, né? Se ele não quer me matar, ele quer me roubar, né? Rapaz, o que esse cara quer me mostrar nessa arma aí? Entendeu? Como não dá para definir o que ele quer, aí fica no campo da grave ameaça, da ameaça, que é o 146, tá? 147, tá? No entanto, na hora que ele mostra a arma e diz, passa a carteira, passa o celular, aí começou a execução do roubo. Correto, Esté? Esté? Beleza? Sim, tranquilo. Marcelo, entendeu que no caso do latrocínio é diferente, porque o latrocínio exige morte, tá? Marcelo está com a boca cheia. Exige morte. E como... Não, tranquilo, balança a cabeça aí, se tiver entendido. Como exige morte, é preciso que tenha um ato capaz de provocar essa morte, que é o quê? Disparar a arma. Ou negativa ou assertiva, Marcelo. Balança a cabeça para baixo ou para o lado, para dizer se ficou... Beleza, show. Olha aí, ó, o Milão, uma hora dessa. Enfim. Beleza, gente? Quando é que começa a execução de um estupro, gente? 213. Vamos fazer esse exercício aqui. Vocês têm que entender quando é que deixa de ser preparação, quando é que começa a fase de execução e quando é que chega a consumação. Estupro, 213. Bora lá. Constranger alguém, não praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Quando é que começa o estupro? Quando é que começa a execução de um estupro? Quando é que deixa de ser preparação e começa a ser execução? Professor, foi como o senhor falou naquele caso da aula passada, que o homem ele levou a pessoa para o mato, aí começou a tirar as vestes da pessoa, e aí chegou um policial, e aí viu que lá havia uma tentativa de estupro. Pronto. Só que esquece a tentativa que o Marcelo está falando, viu, galera? Esquece a tentativa. Quando é que começa a execução desse estupro que Marcelo está relembrando aqui? Exemplo meu. Quando o indivíduo já estava, mediante emprego de arma de fogo, obrigando a vítima a tirar a roupa num lugar ermo, afastado, isolado. Ato idôneo. Ele estava com uma arma ameaçando a vítima e obrigando-a a se despir. Ato inequívoco. Esse obrigar a vítima a se despir configura que ali ele estava querendo praticar um crime sexual. Entenderam? Ali deixou de ser preparação e se tornou execução. Vamos voltar um pouco mais. Quando é que começa a preparação desse estupro aí? A preparação. No momento que ele pega uma arma. No momento que ele está portando a arma, tá? É a fase de preparação desse estupro. Porque ele está portando a arma com a intenção de usar para ameaçar alguém a ter relação sexual com ele, forçado, mediante grave ameaça. Entendeu? Então, Maurício, mas essa arma aí ele vai responder por porte legal de arma e o princípio da construção. Ele usou a arma numa fase preparatória de um crime mais grave, que é o crime de estupro. Então, vai dar consunção.
o crime mais grave, que é o de estupro, absorve o crime menos grave. Beleza? Então, gente, é nessa linha que vocês precisam raciocinar. Quando é que acaba a preparação e tem o ato idôneo, ato capaz de produzir o resultado inequívoco, ato que não deixa dúvidas acerca da finalidade do agente, que é a de praticar aquele crime. Beleza. Quando é que termina a execução e ocorre a consumação? Está previsto no artigo 14, inciso 1º, quando se reúnem todos os elementos que estão descritos no caput do artigo. Falei aqui do estupro. Quando se reunir todos aqueles elementos do 213, nós temos a consumação do estupro. Falei do roubo. Quando se reunirem todos os elementos do 157, temos a consumação do roubo. Furto, 155. Homicídio, 121. E por aí vai. E por aí vai. Beleza? Nesse sentido, eu digo a vocês, o crime está consumado, quando tudo aquilo que estiver descrito no tipo penal ocorrer. Tá? Então, olha só. Já falei para vocês de crimes formais. Oi, Otávio. Não lembro se o senhor já falou disso e eu não prestei atenção, mas é que eu acabei de perguntar aqui no nosso grupo e eu não tive uma resposta se eles sabiam. Mas qual o critério para basear um crime grave e o menos grave? É um senso comum da sociedade ou é baseado na pena? Não, é baseado na pena. Quem define gravidade de crime é o legislador. Mas à luz de uma... Como é que eu posso dizer? À luz da culpabilidade, que nós ainda vamos estudar. O que é a culpabilidade? É o grau de reprovação social da conduta. Por que nós temos crimes que são mais repugnantes e crimes que são mais o nosso limite de tolerância é menor, né? O nosso limite de tolerância é menor para um furto de energia elétrica, não é? Mas para um latrocínio, a nossa repugnância, a nossa reprovação social é maior. E a partir desse grau de reprovação social, professor, é que o legislador estabelece as penas. Professor, a sua internet está cortando um pouco ou é só a minha? Morte. Rapaz, eu não sei. Bora lá. Então, gente, olha. O que são crimes formais? Crimes formais são aqueles que não exigem a produção de um resultado. A consumação se dá com a mera prática daquilo que está descrito no tipo penal. O crime de corrupção passiva, por exemplo, é o crime lá do artigo 317, tá? Artigo 317. O que significa a corrupção passiva? É quando o funcionário público solicita ou recebe propina, ou aceita promessa de propina, entendeu? Isso é a corrupção passiva, tá? Ele não precisa receber a propina, basta que ele solicite a propina ou aceite a promessa de receber a propina. Está lá no 317, tá? O que é um crime material? Crimes materiais são aqueles que exigem a produção de um resultado, né, para que haja consumação. Maurício, o que é essa produção do resultado? Alteração do mundo exterior. Maurício, eu não entendi o que é essa alteração do mundo exterior. O homicídio, para se consumar, é preciso que aconteça o quê? Que alguém morra. Né? No momento em que essa pessoa morre, há uma alteração no mundo exterior, não há? Uma pessoa que tinha personalidade jurídica, ela teve encerrada a sua personalidade jurídica com a morte. E com o encerramento dessa personalidade jurídica, nós teremos o quê? A abertura da sucessão, do direito sucessório. O que cabia a ela, em termos de patrimônio, vai passar aos herdeiros. Então,
Há alteração no mundo jurídico com a morte de uma pessoa? É claro que há. Tá? Há alteração no mundo jurídico com a lesão corporal de alguém? Há. Porque uma pessoa que estava saudável, agora ela está acometida por uma convalescência, tá? Ela está doente, ela está inabilitada para o trabalho. Então, se essa pessoa não pode trabalhar por conta de uma lesão corporal, o que vai acontecer? Vai haver toda uma alteração do mundo jurídico, do mundo externo. A pessoa que está... Eu estive internado há pouco tempo agora. O que aconteceu? Nós não tivemos aula. Nós não tivemos aula. Na semana que eu estive internado. Então, se, Deus o livre, essa internação fosse por força de eu ter sido vitimado por um crime. Me lesionaram e agora eu estou impossibilitado de exercer as minhas funções, as minhas atividades. Houve alteração no mundo jurídico. Então, crimes materiais são aqueles que exigem alteração do mundo externo para se consumar a produção de um resultado. É o caso do homicídio, lesão corporal, tá? E a consumação, gente, o que vem a ser? É exatamente a subsunção que nós chamamos também de adequação do fato à norma. Aí no final está, ó, adequação típica. O que é a adequação típica? É quando alguém pratica uma conduta que já está definida na norma penal como crime. Isso que é a adequação típica. A subsunção do fato à norma. Subsunção, adequação, é quando aquilo que foi definido como crime é praticado por alguém. Tá? Aí, ó, em outras palavras, é quando aquilo que está definido na norma penal de forma abstrata se materializa no mundo real. Beleza? Então, nós temos a consumação quando tudo aquilo que foi definido no crime abstratamente. Por que abstratamente? Porque o legislador, no CN21, ele não está mandando a gente matar ninguém. Ali é uma psicologia reversa. Se matar, é como se tivesse um se, né? Se matar, antes de cada artigo que define crime, imagina um se. Se matar alguém, você responderá por essa pena aqui embaixo. Entendeu? Se matar, está sujeito a essa pena. Não está mandando matar. Ali é para não matar. Não mate. Mas se matar, responderá essas penas aqui. Beleza? Então, isso aqui nós temos acerca da consumação. Agora vamos analisar a tentativa. Analise aí o artigo 14. O artigo 14, inciso 2º. Tá? 14, inciso 2º. Disse o crime tentado quando iniciada a execução, portanto, eu nunca poderei falar em tentativa se o crime sequer chegou na fase de execução. Não posso falar em tentativa na fase de cogitação, não posso falar em tentativa na fase de preparação. Vamos voltar lá para a história do assalto ao Banco Central. Se os caras tivessem sido presos, no momento em que a polícia recebeu denúncias de que ali, altas horas da madrugada, tem um barulho ali naquela casa, conseguiram um mandado judicial, entraram na casa e perceberam um túnel sendo cavado em direção ao banco. Ali a polícia chegou, encontrou os caras que estavam cavando o túnel e resolveu autuá-los em flagrante. O crime seria de tentativa de furto? O crime seria de tentativa de furto? Como? Se o furto ainda não começou. Quando é que começou aquele furto ali? Quando foi que começou? Quando os caras entraram no cofre. Quando eles chegaram ao banco. Quando o buraco lá do túnel deu acesso ao banco. Entenderam? Então, Maurício, me diz, os caras seriam presos por qual crime? Então, Maurício, 288 do Código Penal. Procura aí. 288 do Código Penal.
Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. E o parágrafo único fala do aumento de pena em caso da associação criminosa ser armada. Pelo amor de Deus, vocês estão começando agora no universo do direito penal, mas não têm o direito de já começar errando. Não existe crime de quadrilha ou bando. Vocês não podem proferir essa blasfêmia, essa heresia. O crime era quadrilha ou bando, mas se tornou associação criminosa. Entenderam? O crime é de associação criminosa. Quando eu tiver pelo menos 3 pessoas com a finalidade de praticar... Ô, minha filha. O senhor saberia explicar para a gente por que houve essa mudança de termo? Ou... Não sei, a gente pesquisa mesmo. Mas, minha filha, isso é tão insignificante, entendeu? Isso é tão insignificante, essa questão do termo. Não, eu estou te falando sério. Querendo pesquisar, está com tempo livre, fique à vontade. Mas tanta professor. Coisa que, né? Só um instantinho, Marcelo. Por que eu te digo que é insignificante? Porque antes se chamava quadrilha ou bando, né? Sim, o termo evoluiu, a sociedade evoluiu, e a nomenclatura passou a ser associação criminosa, porque a gente tem também a organização criminosa, né? Que é o crime organizado. Então, é muito mais interessante você falar em associação do que você falar em quadrilha. A associação dá mais a conotação de estar associado. Quadrilha dá a conotação de quê? Quadrilha de São João. Então, aqui vai a minha explicação. Mas se minha filha quiser pesquisar, fique à vontade. Assim, eu acho uma perda de tempo, mas fique à vontade. Conhecimento sempre, né? Conhecimento útil sempre é bom. Eu não perco meu tempo com isso aí, entendeu? Mas fique à vontade. Diga, Marcelo. Não, eu só queria perguntar mesmo se existia esse termo de quadrilha no código. Quadrilha ou bando. O nome do crime era certo. Quadrilha ou bando. Era. Quadrilha ou bando. Certo? Mas aí, se alguém foi preso por cometer ato de quadrilha ou bando, ele foi refeito por causa do termo? Antes eram 4 ou mais pessoas. A partir do momento que se definiu como associação criminosa, em 2013, passou a ser associação de 3 ou mais pessoas. Entendeu? Então não teve aquela, como eu posso dizer, aquela de voltar a pena, né? Porque ele aumentou, entre aspas, né? Porque passou de ser 4 para 3. Então não teve nenhum caso em que a pessoa que cometeu 3 voltou porque diminuiu, né? Diferente se fosse 5, se subisse. Se eu consigo me entender? Nossa. Eu não sei se eu fiquei claro. Não entendi, não. A quantidade da norma, é isso? Peraí, deixa eu tentar aqui buscar como é que era antes para vocês. Vocês estão... Redação anterior. Qual é o número da lei? 12.850, que foi a que trouxe a organização criminosa. Aqui, ó. Eu vou botar bem aí no chat para vocês, tá? Isso aqui, ó, era a redação anterior. Quadrilha ou bando. Associarem-se mais de 3 pessoas. Mais de 3 é 4, né? Em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes. Associarem-se mais de 3 pessoas. Como é que eles se associam? Em quadrilha ou bando. Quer dizer, então, que a quadrilha de São João pode? Só se essa quadrilha de São João for para cometer crime. Olha como é que é a redação atual. Olha a elegância. Olha o requinte. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Tu consegue ver a elegância
na redação atual, comparada com a grosseria da redação anterior? Consegue, não consegue? Beleza. Então, olha só, a redação atual é mais singela, né? Falou pouco e disse tudo. Associar as 3 ou mais pessoas com um fim específico de cometer crimes. O que foi retirado? Foi retirada a história de quadrilha ou bando, né? E foi retirado uma pessoa, né? Porque antes eram associados mais de 3 e agora 3 ou mais. Entendeu? Beleza? Eu vejo mais coerente assim. Fala, Marcelo. Sobre essa parte da quadrilha ou bando, era o mesmo artigo, porque não pode reescrever um artigo, né? Reescrever foi uma... Olha aí, ele Marcelo, teve que ser reformulado. Ele foi revogado, pô. Eu falo enquanto o número do artigo, 288. Não era esse artigo antes, né? Era o mesmo artigo. Olha aí, Marcelo, no chat, 288. Porque 288. Naquela questão de não poder usar o mesmo artigo, eu pensava que seria um 288A ou B. Não, pô, revogar pode manter o mesmo artigo, o mesmo número do artigo. O que se revoga não é o número do artigo. O que se revoga é o teor, o texto do artigo. Entenderam? Beleza? Tranquilo? Vamos aqui na Lei 12.850, para vocês entenderem. Rapaz, vocês se apegam a umas coisas muito doidas, mas vamos lá. O importante é que vocês aprendam. No final das contas, dando certo, eu estou feliz. Entendeu? Olha só. A Lei de Organização Criminosa é a 12.850, tá? Que fala do crime organizado. Beleza? Olha o que ela diz aí no artigo 24. Olha aí, Marcelo. O artigo 288 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação: associação criminosa. Beleza? Fechou, galera? Fechou, né? Então, vamos voltar a nossa conversa aqui, porque é essa daqui que vai cair na prova, viu? Beleza? E é de com força. Bora lá. Então, tentativa. Artigo 14. Artigo 14. Inciso 2º. Disse o crime tentado, quando iniciada a execução, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o que já está escrito aqui e vou aproveitar aqui fazendo um autoplágio, entendeu? Eu vou usar o que eu já escrevi. Elementos da tentativa. Os elementos estão preconizados no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Dolo de consumação, teoria finalista da ação, intenção de consumar o crime, de produzir o resultado. Ausência de consumação, não há consumação. Nunca haverá consumação no crime tentado. Não ultrapassa a fase de execução. Rapaz, eu vou botar isso aqui, ó, bem destacado mesmo, entendeu? Bem destacado. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Vai ter alguém que vai me dizer assim: professor, nesse exemplo bem aí foi tentativa, não foi? Como? Como que foi tentativa? Né? Se consumou. Gente, já chegou na consumação, como é que ele vai responder por tentativa? Se teve consumação, não se fala mais em tentativa. Tá? Bora lá. Olha. Havendo consumação, não se fala em tentativa. O limite foi ultrapassado. O limite
da fase de execução. Se passou da execução, eu já tenho consumação. Se ele conseguiu transpor a execução, é porque ele chegou aonde? Na consumação. Beleza? Tranquilo? E o motivo, ó. Motivo. O motivo de não haver consumação. Qual é o motivo? Circunstâncias alheias. Eu vou destacar isso aqui. Alheias à vontade do agente. Alheias. Se não houve consumação por vontade do próprio agente, já não fala em tentativa. E eu vou explicar daqui a pouco o que é. Tá? Os caras entraram no banco com a finalidade de subtrair o dinheiro, certo? Só que os seguranças do banco perceberam, acionaram a polícia e, com o reforço policial, conseguiram impedir que eles pegassem o dinheiro. Tá? Houve consumação, houve tentativa. Eles conseguiram subtrair? Não conseguiram subtrair. Tá? Por que eles não conseguiram subtrair? Eles queriam levar o dinheiro? Queriam. Tá? Havia dolo de consumação? Havia. Eles conseguiram ultrapassar a fase de execução e chegar na consumação? Não ultrapassaram esse limite. Por quê? Porque levaram uma rasteira. Antes de conseguir chegar, né, na consumação, a linha de chegada, a finalidade maior, a consumação, alguém impediu que eles consumassem o crime. E aí é que nós temos a tentativa. Tá? Procurem para mim na internet, súmula 582 do STJ. Professor, Oi, filha. só para complementar, que tem aqui no meu livro, que fala sobre o tipo objetivo e o tipo subjetivo do crime tentado, que o objetivo é incompleto e o objetivo é completo. Que se aplica a esse seu exemplo aí. Exatamente, Maiane, perfeito. O que é o tipo objetivo? É o que está na lei. Né? A lei diz, olha, subtrair coisa ali móvel para si ou para outra. Né? Objetivamente, eles foram lá. Mas, subjetivamente, né, havia uma intenção de realizar aquele resultado, mas é uma intenção que foi frustrada. Foi por um terceiro. Exatamente. Tá? Olha só, vou botar bem aqui no chat para vocês. Assumam. Súmula 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse. Tá? Teoria da inversão da posse. Tudo bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente de recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, desnecessário, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então a pergunta aqui é a seguinte: quando é que se consuma o roubo? No momento que o indivíduo aponta uma arma de brinquedo para a vítima? Não. Aí nem começou ainda, ou já? Já começou o roubo? Na hora que aponta a arma de brinquedo? Depende. Tudo depende. Ele apontou a arma de brinquedo e anunciou que ele queria o celular da vítima? Sim. Então ele já deixou clara a intenção dele? Sim. Ali começou a execução do roubo. Tá? O fato da vítima entregar ou dele pegar o celular do bolso da vítima influi em alguma coisa? Não. Não influi. Tanto ele pegando quanto a vítima entregando para ele, dá roubo do mesmo jeito. Tá? Mas no momento em que ele pega a coisa, para si, o STJ se alinhou ao STF e ambos têm a mesma conclusão. Na hora que inverte a posse era da vítima, dono da coisa, ou possuidor da coisa, e passa a posse do ladrão. Na hora que inverte a posse, muda de mãos, consuma-se
o roubo. Entenderam? Cuidado. Diga, Otávio. Não, é porque eu já ia até perguntar isso pro senhor, porque eu até cheguei a perguntar se durante o momento do roubo, se o objeto desejado foi subtraído para ele. E no mesmo momento, durante a perseguição do caso, após o roubo, ele foi detido e recuperaram o objeto, se era tentativa ou se era já Sim. execução. Mas isso até botou já na explicação aqui no chat. Já tem. Na verdade, esse daí é o teor da súmula. Guardem isso aí nas anotações de vocês. No crime de roubo, a consumação se dá com a inversão da posse, embora não seja uma posse pacífica, tranquila, seguida de perseguição, o cara foi perseguido pela população, entendeu? Mas ele inverteu a posse, consumou o crime. Embora ele se desfaça da coisa, entendeu? Consumou. Beleza? Rapaz, isso aqui tem muita repercussão. E professor, Diga, Marcelo. isso me lembra quando eu assisti um filme, né? É óbvio que é um filme, não tem aplicação real, do Velozes e Furiosos, que ele quer pegar um cara para entrar numa facção, e aí ele prende o cara, aí ele bota a mão do cara no saco de drogas, e como o cara pegou o saco de drogas, ele cometeu o crime, entre aspas, ele foi preso e o cara conseguiu entrar na gangue dele. Aí se enquadra essa área, né? Na verdade, para ter a digital dele na droga, né? Para dizer que a droga pertencia a ele, né? A finalidade porque ele foi essa, né? Ele tomou a posse. Entendi. Beleza. Então, gente, é nessa linha, viu? A tentativa se dá dessa forma. Agora vamos entender aqui as espécies de tentativa. Cara, tentativa não tem muito o que falar. Tem muito o que compreender. Peraí, Maurício, eu não entendi. É assim, ó. Tentativa se resume a isso aqui que eu estou explicando para vocês. Agora vocês vão entender tentativa na medida em que vocês exercitarem a mente de vocês com os exemplos, com as situações, entendeu? Rapaz, isso aí foi consumado ou tentado, entendeu? Caramba. Por exemplo, vamos lá no 147 do Código Penal. 147. Crime de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Me dê um exemplo aí de tentativa de ameaça. A ameaça é um crime formal. Eu já disse para vocês lá em cima o que é crime formal. É aquele que não precisa de um resultado. Professor, não é preciso pior que quando você falou isso, sua voz cortou. Da ameaça? Você falou isso, a sua internet cortou, foi. Crime formal? Do crime formal? O que é um crime formal? O que é um crime formal? É aquele que não precisa... Eu expliquei o material. Quando eu expliquei material, todo mundo entendeu tudinho. O material? Crime material? Crime formal é o que não precisa de resultado. Professor. Oi, Esther. Eu posso estar viajando muito. Eu provavelmente estou viajando. Mas a gente volta para cá. Bora lá, deixa eu te buscar. Vai. Quando você falou sobre tentativa de ameaça, eu fiquei tipo, gente, de que forma pode haver uma tentativa de ameaça? Como é que não ia ter a consumação? E aí eu pensei, se alguém ameaçar outra pessoa e essa pessoa não entender a ameaça, então não se doer, entendeu? Tipo, sei lá, só que ou por gesto e outra pessoa não entendeu o gesto e não se doeu, ou digamos que foi uma ameaça em outro idioma, a pessoa não entende outro idioma, então não sei se poderia ser encaixado ou não, posso estar viajando bastante nisso. Não está viajando não, Esther. Não está viajando não. Mas para haver ameaça, é preciso que a pessoa compreenda a ameaça. Entendeu? Não, exato, mas se a ameaça consumada, aí meu cérebro foi tipo para tentativa de ameaça. Não, mas não vai ser tentativa não, mas o teu exemplo é perfeito para entender uma outra coisa, né? Para entender, e eu vou usar esse teu exemplo
para explicar algo lá na frente, que é o artigo 17, tá? Lembrem bem, esse Eu estava exemplo da acabando de ver Esther aqui, professor. é o crime impossível, entendeu? Pois é, eu estava acabando de ver ele. Beleza, na hora, Maiane. A Maiane está ligada e acompanhando o livro para ver se eu não estou falando besteira, né? Então, show de bola, né? Então, olha só, eu vou explicar esse exemplo aí da Esther quando a gente for analisar crime impossível. Mas, Maiane, também não avança muito, se liga no que eu estou explicando agora, para minha Eu filha estou não perder o acompanhando, futuro. professor. Foi Fechou. só um óbvio que ele deu do exemplo, aí aplicou dizendo que iria falar no capítulo 17. Show de bola. No artigo 17, show de bola. Mas respondendo aqui a Esther e a vocês, como que poderia ser uma tentativa de ameaça? Por e-mail. Por e-mail. Eu mando um e-mail, né, para alguém, ameaçando alguém, certo? E a pessoa está sem internet, sem acesso. Olha aí a tentativa, entendeu? Olha aí a tentativa. A pessoa passa dias sem internet, tá? E aí ela não consegue, sei lá, ela viajou, foi para algum lugar onde não pega a internet e tal, e eu mandei um e-mail dizendo que eu vou matar, eu vou acabar com ela e tal, não sei o que mais, só que por uma circunstância alheia à minha vontade, a ameaça não se consumou. Por quê? Porque a pessoa não recebeu a ameaça. Tá aí, ó, uma tentativa de ameaça por e-mail, beleza? Que foi, mano? Não entendi, vocês acharam engraçado? Uma ameaça por e-mail. Não, professor, não foi por isso. Que foi, Esther? Vambora. Certo. Então, olha só. Vamos falar, então, das espécies de tentativa. Eu tenho a tentativa. Eu vou começar pela vermelha. Vermelha lembra o quê, gente? Vermelho lembra o quê? Sangue, né? Vermelho? Então, tentativa vermelha, que lembra sangue, ou cruenta, é aquela que atinge o bem jurídico tutelado, o bem jurídico protegido. Tá? Ou seja, numa tentativa de homicídio, os disparos atingiram a vítima, mas ela sobreviveu. O que seria uma tentativa branca ou incruenta? É aquela que não atinge o bem jurídico tutelado ou protegido. Entendeu? Não atinge. Então, a tentativa está aí, ó. O bem não foi atingido, sequer foi atingido. O que é a tentativa perfeita, acabada ou quase crime? É aquela que o agente ele consegue praticar todos os atos capazes de produzir o resultado. Por exemplo, numa tentativa de homicídio perfeita, ele disparou um tiro no tórax, no coração, no órgão vital da vítima. Só que a vítima recebeu o socorro imediato e conseguiu sobreviver. Então, não é a quantidade de disparos. Pode ser que com um só disparo ele consiga matar a pessoa. Mas por que ele não conseguiu matar? Porque alguém prestou socorro. Foi só um disparo. Maurício, então seria praticar todos os atos executórios? Concluir a execução? Não. Pode ser apenas um ato executório, né? Como eu disse, um disparo de arma de fogo num órgão vital. Mas uma conduta, uma ação que seja capaz de produzir o resultado. Tá? A tentativa imperfeita ou inacabada é aquela em que a execução é interrompida. Tá? E o indivíduo não consegue praticar outros atos. Por exemplo, ele dá o primeiro disparo, que pode atingir ou não a vítima. Alguém percebe que ele está armado, disparando contra a vítima com a intenção de matar. Consegue travar uma luta corporal com o agressor e tomar a arma. Entenderam? Portanto, houve a execução, só que a execução foi interrompida. Tá? E nesse contexto se dá a tentativa imperfeita. Tá? Elas se misturam, gente. A imperfeita pode ser branca ou vermelha. A perfeita
Tentativa perfeita, não. A tentativa perfeita é só vermelha. Né? Porque ele já praticou ato capaz de produzir o resultado, já atingiu o objeto, né? Beleza? Mas não se liguem muito nisso aqui, não, cara. Não se liguem muito nisso aqui, não. Quando eu digo não se liga, é porque eu quero dizer o seguinte. Vocês não devem se apegar... Por isso que eu falei naquela hora para a Safira. Vocês não devem se apegar a conceitos, pô. Eu quero que vocês compreendam. Em se tratando de prova, minha prova é de raciocínio. Eu não vou perguntar o que é. Eu não vou perguntar para ti, me defina as espécies de tentativa. Não. Eu vou querer para ti me dizer qual é a natureza jurídica dessa conduta e como deverá ser responsabilizado o agente. Eu te jogo uma situação e tu vai ter que resolver. Aí tu vai ter que me dizer, olha, nesse caso, não houve consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente, havia dolo de consumação, teoria finalista da ação, razoável, por conta disso, né, ele deverá responder por tentativa, tá? Essa tentativa é branca, porque não chegou a atingir o agente, por isso, conforme artigo 14, inciso 2º. É isso que eu quero. Eu não quero que é o que é. Eu nunca vou. Eu nem aceito, eu nem leio. Se tu começa com definição de conceitos para mim, não, pô, eu estou te chamando para um diálogo, um debate jurídico de alto nível, tá? E você vai ter que, né, fundamentar. Toda pergunta minha. Só um instantinho, gente. Então, olha só. Então, é isso que eu vou querer de vocês, esse raciocínio, tá? Esse raciocínio aí. Queridos, a questão da punição pela tentativa, tá? Olha. Pena do crime tentado. Está lá no artigo 14, parágrafo único. Tá? Aplica-se a teoria objetiva, que é traduzida da seguinte forma: quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução da pena pela tentativa. Da mesma forma que, quanto mais distante ficou de consumar o crime, maior a redução pela tentativa. Então, olha só. Imagina aí a história do homicídio, né? Numa tentativa branca. O que é a tentativa branca? A que não atinge a vítima. O agressor estava a uma certa distância, disparou a arma, mas não atingiu a vítima, né? Exemplo, na tentativa branca, ou incruenta, onde a vítima ou o objeto jurídico não é atingido, a consumação ficou distante de ocorrer. De modo que o autor do crime faz jus à redução no patamar máximo de 2 terços. E aí, ó. Lá no artigo 14, parágrafo único, diz assim, ó. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Tá? Então, ficou muito distante de consumar. Então, tu reduz no máximo. Tá?
Professor, Oi. no caso aí da tentativa branca, pode se enquadrar o uso de arma branca como uma faca? Por exemplo, eu ir em direção com a faca na pessoa, só que ela desviar, e aí eu não cometo o crime. Sim. Tu não cometeu Sim, né? crime aí, não? Tu não cometeu crime aí, não? Só a tentativa, no caso, né? Mas E a como a pessoa tentativa- não se, como a pessoa não se feriu, Mas a tentativa não é que ela crime? desviou. Sim, A tentativa sim. não é... Eu quero saber deve se ter esse sido isso aí. caso se enquadra na tentativa branca. Mas vem cá. O fato da pessoa ter desviado se enquadra na tentativa branca. Mas o fato da pessoa ter desviado o golpe, a vítima conseguiu desviar o golpe, faz com que essa tentativa seja reduzida no valor máximo ou no mínimo? No mínimo. Por que no mínimo? Porque ficou mais longe de cometer a ação, né? Peraí, Consumar-se a ação. peraí. Tu chega com uma faca para me agredir, Marcelo. Chega com uma faca para me agredir. E eu consigo desviar o golpe da faca, sendo que eu não sofro qualquer tipo de lesão. Até consigo te desarmar. Mas só que a faca veio, ó, pertinho de mim. Pertinho. Essa redução é máxima ou mínima? A tentativa é branca, mas a redução é mínima, pô. Não é por ser tentativa branca ou vermelha. É a proximidade da consumação. Uma coisa é tu arremessar a faca e eu desviar de longe. Outra coisa é tu chegar bem próximo a mim com a faca e só não me golpeou porque eu consegui. Entendeu? Ou seja, foi por um triz que não consumou. Entendeu? Seja branca, eu só estou dando um exemplo de tentativa branca. Mas pode ter redução mínima com a tentativa branca. Acabei de dar um exemplo aí, ó, com esse exemplo do Marcelo. Marcelo vem com uma faca, ele só não consegue acertar meu coração porque eu consigo, né, impedir. Entendeu? Quase consumou. É só tu pensar assim, rapaz, quase consumou. Se quase consumou, aí a redução é menor. Se ficou bem, se a possibilidade de consumar era bem remota, mais distante, aí a redução é máxima. Beleza? Certinho? Aí nós vamos. Que foi? Isso aqui não cabe aqui, porque isso aqui foi uma discussão que rolou com a outra turma. Alguma dúvida lá, algum questionamento que surgiu, né? E eu fui esclarecer o concurso de crimes. Tá? Então, deixa eu ver aqui, Esté. Na hora, Esté, tranquilo, Esté, beleza. Tá? Gente, só para concluir aqui, ó. Se a consumação se a consumação é mais remota, mais difícil e distante de ocorrer, a redução... não, peraí. Se a consumação é mais... É o contrário, eu quero o contrário aqui, porque eu já falei da consumação mais distante. Se a consumação é mais provável, né, quase consumou, a redução pela tentativa deve se dar no patamar mínimo de 1/3. Beleza? É isso aqui. Final do mando para Otávio. Tá? Desistência voluntária, gente. Desistência voluntária. Tá? O que é a desistência voluntária? Artigo 15, primeira parte do Código Penal. Eu tenho início da execução, portanto, Gente, sempre que se fala em tentativa, em desistência voluntária, em arrependimento eficaz, é porque não há consumação, viu? Se houver consumação,
uma coisa exclui a outra. Eu não posso falar em tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Fechou? Então, olha só. Na desistência voluntária, eu tenho início da execução, dolo de consumação e prática de ato voluntário do agente. Eu vou grifar isso aqui, que impeça a produção do resultado. Ou seja, o resultado não ocorre porque o agente praticou algum ato para impedi-lo, certo? O resultado só não aconteceu porque o agente que iniciou a conduta, a execução, para produzir o resultado, ele não, rapaz, não quero não, ó. Não quero não, vou acabar com isso aqui agora, tá? Vou reverter isso aqui, beleza? Então, aqui, ó, Maurício, me dá um exemplo de desistência voluntária, certo? O agente pretendendo matar seu desafeto. Desafeto é a pessoa por quem você não tem afeto. Você é o contrário, você tem repulsa, ódio, rancor, entendeu? Afeto é quem tu quer bem, desafeto é quem tu quer mal, né? Então, para quem não matar seu desafeto, dispara um tiro em região não vital, não fatal, né? Com a arma ainda carregada, municiada, certo? Desiste de prosseguir com a ação, certo? Isso é a desistência voluntária. Ele queria matar, tinha condição de continuar, tá? Com a arma ainda carregada, tinha condições de consumar o crime, nada lhe impedia, e ele simplesmente desiste de prosseguir com a ação. Isso é uma desistência voluntária, tá? Maurício, por que não dá tentativa? Porque na tentativa, o resultado também não ocorre. Olha, são idênticos os dois primeiros elementos da tentativa e da desistência voluntária. O primeiro elemento, dolo e intenção de produzir o resultado. Tá? Início da execução, que é o segundo elemento. Eles iniciam a execução do crime, eles querem que o crime se consume, que ele seja consumado, entendeu? Só que a diferença entre a tentativa e outra semelhança, não há consumação, nem na tentativa, nem na desistência voluntária, mas o que diferencia a tentativa da desistência voluntária? Na tentativa, não há consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. E na desistência voluntária, por que não há consumação? Porque o próprio agente, ele praticou um ato para impedir o resultado. Entendeu? Ele praticou um ato voluntário. Certo? Então, olha só. Tanto na tentativa quanto na desistência voluntária, ocorre a prática de atos executórios voltados para a consumação. Tá? A diferença. Na tentativa ocorre devido a circunstâncias alheias à vontade do agente. Enquanto que na desistência voluntária o resultado não ocorre devido a ato voluntário do próprio agente. Tá? Ato voluntário do próprio agente. Simples assim. Simples assim. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Eu vou para a segunda parte do artigo 15, que é o arrependimento eficaz agora. Tá? Então, olha só. Segunda parte do artigo 15.
que é o arrependimento eficaz. Início da execução, prática de atos capazes de produzir o resultado. Também não há consumação devido à prática de ato voluntário do próprio agente. Mesma coisa da desistência voluntária. Qual é a diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? É que vocês lembram da história lá da tentativa branca e da tentativa vermelha? A tentativa vermelha é que atinge o objeto, né? Qual é que fica mais próxima da consumação? A vermelha ou a branca? A vermelha, né? Tá Vermelha, né? Guardadas as devidas proporções, a comparação ela é parecida. No arrependimento eficaz, o agente chega mais próximo da consumação. Na desistência voluntária, ele fica mais distante da consumação. A diferença está no intercriminis percorrido. Ele chega mais próximo da consumação no arrependimento eficaz. Tá? Na desistência voluntária, ele fica mais distante da consumação. Então, qual seria um exemplo aqui? Ó? Tá? Olha que eu estou usando um exemplo parecido aqui. Ó. Professor, Oi, filha. se eu sair da aula é porque aqui tá tendo queda de energia, viu? Tá só piscando, eu tô com medo de cair. Tá bom, Maiane, tá bom, não se preocupe não. Tranquilo, filho, tranquilo. Olha, eu vou usar o mesmo exemplo lá da desistência voluntária. Um agente pretendendo matar seu desafeto dispara um tiro em órgão vital. Olha a diferença. Com a arma ainda municiada, não. Aí aqui não é com a arma municiada. Arrependido decide prestar socorro à vítima, impedindo o óbito. Ele vai responder por qual crime? É bem aqui que a mágica acontece. Ele vai responder por qual crime? Aí é para ser o arrependimento, né? Não, eu quero saber por qual crime ele vai responder. Ele queria matar. Deu um tiro, sei lá, no coração. Deu um tiro na cabeça. Entendeu? Pode matar? Pode. A pessoa está lá ensanguentada. E o que ele faz? Bota ele no carro e leva para o hospital. E a vítima consegue sobreviver. Por que a vítima não morreu? Porque o mesmo cara que atirou salvou a vítima. Aí, nesse caso, professor, ele vai ser o tentativa, no caso, já que ela não morreu por tentativa de homicídio culposo, porém a pena vai ser reduzida, né, não? Não sei, estou lhe perguntando, tá? Qual é a diferença entre a tentativa e a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Tá. A tentativa é que quando é tentativa é que o crime ele não se consome por coisa alheia. E na desistência voluntária e no arrependimento eficaz? Tá, por causa do próprio agente, mas no caso ele já atirou. Pronto. Só estou te interrompendo de propósito, Esther. Se o resultado não ocorreu por ato voluntário do próprio agente, eu nunca poderei falar em tentativa. Certo. Eu vou botar aqui, ó. Tá? Olha, nunca. Se o resultado não ocorre por ato voluntário, o próprio agente jamais poderemos falar em tentativa. Ou será desistência voluntária,
voluntária ou arrependimento eficaz. Beleza? Ou vai ser desistência voluntária ou vai ser arrependimento eficaz, mas nunca, nunca, nunca será tentativa. Então, e aí no final do artigo, diz assim, ó, o agente voluntariamente, grifem lá no Código Penal de vocês, voluntariamente, no artigo 15, grifem. Desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Beleza? Esse artigo 15 exclui a tentativa. Não há de se falar em tentativa quando se aplica o artigo 15, primeira e segunda parte. Tá, Maurício, mas por qual crime ele responde? Lesão corporal. Maurício, mas ele queria matar, mas não matou. Maurício, mas é homicídio. Como? Consumado? Não. Tentado? Não. Por que não deu homicídio tentado? Porque não, o resultado não ocorreu por ato voluntário do agente, e não por circunstâncias alheias à sua vontade. Entenderam? Tá? Então, ó, ele vai responder só pelos atos que ele praticou. Vamos voltar àquele meu exemplo que até Marcelo citou hoje, do cara que usa uma arma de fogo, obriga a vítima a ir para o matagal. Ele está aqui no caminho, ó, do matagal com a vítima. Andando na frente dele, ele com a arma de fogo aqui, ó. Se uma viatura da polícia olha aquilo dali e aborda ele, aí dá o quê? Ele vai responder por tentativa de estupro. Por que não dá tentativa de estupro? Porque não iniciou a execução do estupro. Por que não dá tentativa de roubo? Porque ele não iniciou a execução do roubo. Ele vai responder só pelo quê? Vai responder pelo quê? Maurício, ele já deixou claro que ele queria estuprar. Ah, então ele responde por tentativa. Ele já deixou claro que ele queria roubar. Então ele responde por tentativa de roubo. Mas se não dá, se a situação não esclarece que ele queria roubar, que ele queria estuprar, ele vai responder só pela norma subsidiária, que é o soldado de reserva. Vai responder pelo quê? Constrangimento ilegal. O 146. Porque ele, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, obrigou a pessoa a ir para um determinado lugar que ela não queria. Entenderam? Tá? Agora, se o indivíduo já tivesse chegado lá no matagal, certo? Estava a vítima já despida, tá? Ele já tirando a roupa dele aqui, ó. Ficou claro que ele ia estuprar? Ficou, não ficou? Ficou claro que ele queria estuprar. E ele olha para a vítima e percebe um sinal de nascença, ó, igual ao sinal que a irmã dele tem. Parecido, sei lá, lembrou a irmã dele. E aí o que ele faz? Se veste e vai embora. Isso aí dá o quê? Tentativa de estupro. Dá tentativa? Não dá tentativa. Dá desistência voluntária. Não foi a polícia que chegou e impediu o estupro. Foi ele que decidiu não seguir com o estupro. Tá? Maurício, mas na desistência voluntária, ele vai responder pelo que ele praticou. E o que ele praticou? 146, constrangimento ilegal. Obrigou uma pessoa com uso de arma de fogo, grave ameaça, a ir para um lugar que ela não queria, obrigou a pessoa a tirar a roupa, entendeu? Então ele não pode responder por estupro consumado. Não pode responder por estupro tentado. Vai responder só pelo que ele praticou. Que é o quê? Tentativa? Nunca. Resistência voluntária. Maurício, existe arrependimento eficaz no estupro? Não. Sabe por quê? Existem crimes, pô, que não tem como tu se arrepender. Na hora que tu pratica o primeiro ato idôneo, tu já está no contexto da agressão. Entendeu? Tu já está no contexto da agressão. O arrependimento eficaz é assim, ó. É quando tu pratica um ato executório que tu sabe que vai produzir o resultado e tu volta atrás. É mais comum o arrependimento eficaz
no homicídio, por exemplo, entendeu? E que a pessoa desferiu um golpe fatal e resolveu prestar socorro à vítima. Mas aí, vai dar tentativa de homicídio? Não, vai dar lesão corporal. Entenderam? Tranquilo? Ficou claro, gente, isso aí? Vamos, então, para o artigo 16, que é o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, pela própria definição aqui, ó, ele é posterior, então ele ocorre após o quê? A consumação. O artigo 16, ele diz assim, ó, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, cabe na ameaça? Não. Cabe no constrangimento ilegal? Não. Cabe no roubo? Não. Cabe no estupro? Não. Na lesão corporal? Não. No homicídio? Não. No furto? Sim. Aonde? No furto cabe? Sim. Sem violência, grave ameaça. No estelionato? Sim. Sem violência, grave ameaça. E tantos outros, tá? Então, ó, nos crimes cometidos sem violência, grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia da queixa, onde tem aí, ó, até o recebimento da denúncia da queixa, bota aí para mim, ó, início da ação penal. O que marca o início do processo penal é o recebimento da denúncia do Ministério Público ou da queixa-crime da vítima de crimes contra a honra, por exemplo, calúnia, injúria, difamação. Crimes que se promovem mediante queixa. É queixa-crime, não é queixa em polícia, não. Isso nem existe. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, quais são os requisitos? Crime cometido sem violência, grave ameaça, reparação voluntária do dano ou ressarcimento à vítima, e que ocorra antes do início da ação penal, antes do processo, que se dá com o quê? Com o recebimento da denúncia do Ministério Público ou da queixa-crime da vítima. Maurício, o que é denúncia? É uma petição elaborada pelo promotor de justiça com vias a dar início ao processo penal. O que é a queixa? Crime. É uma petição elaborada pelo advogado da vítima com vias a dar início ao processo penal em crimes que se processam no contexto da ação penal privada, tá? Aqui, ó, eu tenho crimes de ação penal pública, beleza? A maioria dos crimes é de ação penal pública, beleza? E agora eu volto ao exemplo da Esther, lá da ameaça. Lembra? Que aí eu disse, gente, como é que poderia ser uma tentativa de ameaça? A Esther, deixando a imaginação fluir, pensou, se o cara fala outra língua, ele fala outra língua, uma língua que eu não entenda, e ele está dizendo que ele vai me matar, entendeu? E eu não entendo, e aí vai dar o quê? Crime impossível. Ele nunca vai praticar ameaça contra alguém que não entende a ameaça. Crime impossível. O artigo 17 do Código Penal, o artigo 17, ele fala assim, ó, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Tá? Então, não há crime. Olha aí, ó.
jamais ocorrerá a consumação. Em razão de quê? Ou da impropriedade absoluta do objeto, e lembrem-se, impropriedade está sempre relacionada com o objeto. Maurício, qual é o objeto? Né? É aqui, o alvo do crime, o que se pretende atingir, o que se pretende ofender, o que a norma protege. Como é que tu mata quem já está morto? Né? Só os irmãos Winchester, né? Sam e Dean, em Supernatural, né? Só joga sal, faz o diabo, né? Os caras, rapaz, já tá na 15ª temporada, aquela desganha. Já acabou. Graças a Deus. Não, senhor, um dia foi a minha também. Não fala Otávio. mal que ele chora. Otávio, até a 5ª temporada, eu tenho até o box com os DVDs. Até a 5ª temporada. Valeu a pena, massa. Trilha sonora, rock and roll na veia. Mas da 6ª em diante, começaram a encher linguiça, senhor. Abrir os portos do inferno. Eles brigaram com Leviatã. É anjo caído do céu. Tu é doido. Escuridão, claridão, tsunami. Ah, vai tentar o cão com reza, rapaz. Pelo amor de Deus, né? O vilão foi? Olha o spoiler aí. Cadê Esther que acha que eu não... Não, eu parei, eu acho que eu ainda assisti o início da 10ª. Ainda assisti, mas... Pelo amor de Deus. Oi? Lúcia, foi? E filha, só um instantinho, tá? Tá bom? Meu bem, aqui, Isabelle. Eu estava onde? Sim, impropriedade absoluta do objeto. Então, se a pessoa... Olha só, o cara ele foi contratado para matar alguém. Aí ele tá olhando a pessoa ali, ó, deitada numa banheira, ó, tal, deitadona aqui na banheira, tal. Aí ele mira, né, na cabeça, ó, pá! Só que a pessoa não estava deitada relaxando. Ela já tinha jogado uma torradeira dentro da banheira e tinha morrido eletrocutada. Ela já tinha cometido suicídio, entendeu? E aí o cara vai responder pelo quê? Tentativa de homicídio? Nunca nessa vida. Hã? Ele vai responder por nada. Não se mata quem já está morto, senhor. Tá? Ineficácia absoluta do meio. Como é que tu vai usar, né? O meio é o objeto que é o que tu usa para atingir o fim, né? Então tu quer matar uma pessoa eletrocutada e não tem energia elétrica. Como é que tu vai matar eletrocutada se não tem energia elétrica? Não mata, né? Como é que tu vai matar de tiro se o revólver não tem bala? Entenderam? Então, aí eu falo o meio é ineficaz, o objeto é impróprio. Então, ó, não vão confundir isso não, galera, pelo amor de Deus. Não confunde não. Eu tô pedindo de coração. Porque tu pode acertar a questão, mas se tu trocou as instalações, tu perde a pontuação todinha comigo, ó. Maurício, por que, Maurício? Porque eu boto logo para traumatizar, entendeu? Para nunca mais na tua vida tu errar, entendeu? Então, impropriedade do objeto, ineficácia do meio, certo? Usar açúcar pensando que é veneno para matar alguém. Tu mata a pessoa com açúcar? Não, tu vai adoçar a vida dela, mas não mata, entendeu? Então, ou então usar uma substância que é considerada veneno, mas que já não produz efeito. Passou da validade, entendeu? Se tu der para a pessoa, não vai dar nadinha. E aí, ineficácia do meio. Fala, Marcelo. O que acontece se a pessoa que foi teoricamente envenenada souber daquele veneno e soube que não fez efeito e tal? Ela pode processar a pessoa? Pelo quê?
Porque ela tentou envenenar, ela não conseguiu, né? Como é que tentou? Como é que foi tentativa? É porque fica um vazio, sabe, no pensamento. Ela tentou, não conseguiu. Pô. Não tentou, Marcelo. Não eu houve sei, tentativa. isso eu sei. Eu fico assim pensando que poderia acontecer. Não, dá um raspa. Dá um raspa. Dá um raspa, dá um bog. Mas processo não cabe, não. Olha aí, ó. Por exemplo, envenenar alguém com substância inócua, que não produz efeito. Tentar matar alguém com disparo de arma de fogo, cuja arma está desmuniciada. Tá? Agora tem um problema bem aqui, ó, com a arma. Você já conhece aquela expressão, bateu o catolé? É quando a arma ela está com defeito. Então, a arma bateu o catolé, ou seja, o cara acionou o gatilho, mas não deflagrou o disparo, entendeu? Bateu o catolé. Se a arma estiver com defeito, então é 50-50. 50% de chance de disparar, 50% de chance de travar. Entenderam? Se há uma chance, por mais remota, de disparar, então eu falo em tentativa. Foi uma circunstância alheia à vontade do agente que impediu que o resultado ocorresse. Então, olha só, observação. Se a ineficácia do meio for relativa, o agente responderá por tentativa. Se a ineficácia do meio for relativa. A arma com defeito, há 50% de chance de disparar e 50% de falhar. Essa é a observação. Tá? Beleza? Queridos, deixa eu ver um negócio aqui, cara. Deixa eu ver um negócio aqui. Vocês estão sabendo que as provas começam no dia 5, não estão? Dia 5, a Alexandra já falou? Sim. Já. Pois é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar... Eu não sei se eu já mandei questão já, Otávio. Bateria de questões para vocês? Para vocês mesmo. Questões discursivas para responder? Não, né? Não, só... Não, então beleza. Então, o que nós vamos fazer? Professor, já teve questão discursiva assim? Foram uma de 2 questões. Foi um caso de 2 questões. Mas que eu respondi com vocês na aula, não foi? Durante a aula, não foi? Não respondeu. Não. Você falou, as questões são sobre a aula, mas a gente respondeu depois. Isso. Mas vocês estão falando das questões que eu botei na plataforma para valer parte da nota? Sim. Não, pô, essa daí é parte da nota, pô. Essa daí é parte da nota. Eu estou falando questões que eu mando para vocês para avaliar o conteúdo, para saber como é que vocês estão, para vocês responderem, exercitarem o que a gente está discutindo em aula. Ainda não mandei, não, né? Não, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu poderia encerrar o conteúdo logo hoje, entendeu? Eu poderia encerrar o conteúdo logo hoje, mas eu não vou fazer isso. Porque aí, se eu encerrasse hoje, na próxima aula eu já começaria assunto do segundo bimestre, mas vai ficar muito em cima da prova, cara, entendeu? Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou mandar para Otávio, o Otávio vai compartilhar com vocês umas questões de sondagem, entendeu? Provas que eu já fiz, para vocês saberem como é que são minhas provas e tal, entendeu? Então, vai funcionar, vocês vão começar ontem, né, a estudar essas questões, estudar, responder, com base no que a gente já aplicou. Aí, o que eu faço? Na próxima aula, ao invés de concluir hoje, que o último assunto do primeiro bimestre é o artigo 18 e 19, dolo, culpa e preterdolo. Então, o que eu vou fazer? Vocês já vão estar com as questões que eu vou mandar agora para vocês, tá? Na próxima aula, eu vou começar a aula. No primeiro tempo da aula, eu vou começar dando aula, ainda encerrando o primeiro bimestre, dolo, culpa e preterdolo. Fechou? Quando encerrar, eu vou responder as questões com vocês, para a gente fazer uma revisão. A minha revisão não é fale sobre tudo que você falou no bimestre todo em poucos minutos. Vão tomar banho. Eu não faço isso, não. Entendeu? Vocês vão estudar essa semana, já estudar, vão responder as questões, tá?
E na próxima semana, vocês vão trazer as dúvidas para mim. Ah, professor, olha, tentei responder essa questão, eu acho que é isso, mas não sei, tá? Fiquei em dúvida aqui. Professor, eu estudei no livro isso assim assado, mas não ficou legal. Queria que soubesse uma clareada nisso. Professor, é isso que eu quero na próxima aula. Compreendido? Compreendido? Então, eu vou encerrar hoje, mais cedo, entendeu? Geralmente, eu encerro por volta de 4h30, porque eu não dou intervalo. Hoje eu vou encerrar meia horinha antes, justamente porque eu vou providenciar as questões, vocês já vão começar a estudar agora, estudar inclusive o assunto de prova, porque passando a semana que vem, na outra já é prova, aí lascou. Então, vocês têm que aprender como é que eu quero que vocês respondam, daqui para a semana que vem. Fechou? Então, queridos, grande abraço para vocês. Ótimo, como sempre, trabalhar com vocês. Vou mandar as questões para o Otávio agora. Na próxima semana a gente se reencontra. Fechou? Sou. Oi. O conteúdo de prova vai ser todo o que foi estudado? Tudo que foi estudado? Tudo e mais o artigo 18 e 19. Ok. Beleza? Fechou, galera. Um abraço. Valeu.